Fala galera do Los Borrachos, estamos começando aqui o quadro Zica do Zica, hoje aqui com o Fabião Camisa Pesada e com o Robinaldo, e vamos tratar aqui de um confronto, um combate aqui entre dois jogadores vitoriosos com a camisa do São Paulo, para escolhermos aqui quem foi o Zica entre os dois. Um mais recente, que conquistou a última Libertadores pelo São Paulo, conquistou também Paulista, que é o Fabão, um zagueiro fisicamente forte, jogador alto, de estatura, e o outro, um jogador dos tempos lendários do São Paulo, da década gloriosa de 90, da época do Tele, que é o Fabão, que é o Ronaldão, jogador que venceu também Libertadores, venceu Paulista, né? Jogador que começou ali no final da década de 80, se estendeu ali até o começo da década de 90. E eu vou começar com você, Fabião, falando um pouquinho aí sobre o Ronaldão, jogador mais antigo, vamos começar lá pela década de 90, esse jogador aí que marcou história, um jogador que melhorou muito com o Tele, mas já tinha conquistado títulos antes dele, né? Olha, esse embate é um dos embates mais iguais e mais difíceis de se fazer. Depois eu vou dizer algumas características do porquê, né? Que são iguais, né? Ronaldão, um jogador que começou... Ele era lateral esquerdo, né? Era lateral esquerdo daquele tamanho, entendeu? Lá nos anos 1987, 88 ali. E o mestre simplesmente primeiro puxou ele para volante. Não sei se vocês lembram, no Campeonato Brasileiro de 91 ele foi jogado de volante. E depois jogou ele na zaga. Ronaldão era um jogador extremamente viril, um jogador de força, um jogador que não tinha... para mim, um dos pilares naquela vitória contra o Barcelona, né? O Stoichkov tinha feito um gol espetacular de cobertura no Zete, dominou e já bateu ali, já pegou. E na outra bola, que vai na lateral ali, o Ronaldão velho dá um carrinho no Stoichkov e simplesmente desloca o ombro do Stoichkov. O Stoichkov não relou mais na bola, entendeu? Passou o jogo inteiro só andando no campo. E fora os títulos que o Ronaldão ganhou. Acho que o Ronaldão ganhou o Paulista, vários paulistas, campeonatos brasileiros também, Libertadores, Mundiais, Recopa, Supercopa, enfim. Ronaldão colecionou títulos. É isso aí, Robinaldo. E sobre o Ronaldão aí, o que você tem para acrescentar, seu ponto de vista sobre esse jogador que conquistou muitos títulos aí com a camisa do São Paulo? Briga de peso, né, Pia? Briga de ão. Isso é o ão mesmo. Que jogadorzão. Zagueirão, né, Pia? O Ronaldão, ele falou tudo, né? Começou em 87 na base de São Paulo, né? Aí em 90 o Tele Santana recua ele para zagueiro, em 91. E vira um monstro, né? Você vê como é que é a história do futebol, né? O Ronaldão, a história dele foi tão grande no São Paulo, mas tudo podia ir para água abaixo, cara, se ele perdeu o pênalti de 91, né? Ele perde um pênalti, né? Em 92, né? Ele perde um pênalti, né? Imagine só se o São Paulo não ganha esse título, né, cara? Ele ficar marcado pelo pênalti que perdeu, né? Graças a Deus, né? O São Paulo ganhou a Libertadores, ele foi campeão e depois foi capitão do Mundial de 93. Ele foi capitão de 93. Então você vê a grandeza dele, que ele era um líder, né? Dentro de campo também. Chegava firme, cara. Eu lembro que tinha na época o Jorei Soares, que falava que o Ronaldão era cara enxadada uma minhoca. Porque ele bichinho batia mesmo, chegava junto. Não era técnico, mas era raçudo, honrou o manto, né? E temos só que agradecer aí os 6 anos de Ronaldão no São Paulo, né? Ele foi embora em 94, né? Eu acho que ele não joga a Libertadores de 94, joga? 94 acho que não, né? Não. Contra o Vélez, né? Não. Acho que ele não joga. A zaga era Valber e Gilmar. Né? Fez falta em 94 ali, porque foi um grande zagueiro. Você tocou no assunto importante, né? Do pênalti errado a uma bola salva no final do Mundial, ou seja, um cara que do quase tragédia virou ídolo ali, né? Só antes de passar ali para falar do Fabão, eu vou passar uma pergunta aqui para vocês dois, jogou rápido. O Fabão era conhecido como um jogador um pouco mais cascudo, né? Carrinho, raçudo e um pouco menos técnico. Vocês acharam que a chegada do Tele tem muita influência nessa parte técnica, nessa melhoria dele, que hoje pode contar pontos a favor dele na hora de nós decidirmos o Zica do Zica? O Ronaldão sim, Marlos. O Ronaldão era aquilo que eu disse pra você, né? O Ronaldão era um jogador que, por exemplo, com todo respeito ao cara que subiu ele da base e colocou ele na lateral esquerda, meu Deus do céu, né? Nenhuma técnica para lateral esquerda. Não tinha técnica nenhuma para jogar na lateral esquerda, né? E assim, o Tele, vendo ali aquela força física, e o lugar onde se ganha jogos é no meio campo, né? Hoje, o que a gente discute aqui a respeito disso, o lugar onde se ganha jogos é no meio campo.
E o Tele simplesmente aprimorou, entendeu? Pegou a limitação do Ronaldo e fez com que ele se sobressaísse sobre ela. E o Ronaldão virou isso que nós falamos aqui. Era um jogador que até o Tele no começo tinha um pouco de receio de fazer ele sair jogando, né? Mas eu acho que com o tempo ele foi... Mas o mestre Pelé é tão inteligente que ele fez com o Ronaldão. O Ronaldão é aquele zagueiro que zagueirava e sempre jogou com o zagueiro técnico do lado dele. Exatamente. Né? Ele jogou com o Ricardo Rocha, ele jogou depois com o Antônio Carlos, depois jogou com o Valber. Então 3 zagueiros técnicos, entendeu? Adilson. Jogou com o Adilson também, 3 zagueiros técnicos. Todos zagueiros técnicos, entendeu? Então 3 fazia. Ronaldão é o cara que chega, que marca, que pega, e o outro mais técnico, entendeu? Então é um casamento perfeito, né? O Ronaldão com o zagueiro técnico. Aí entra na tua teoria, né? Se você tem 3 técnicos e um que não é, o cara acaba indo, né? Agora, se você tem 3 ruins e um bom, o bom vira ruim, né? Vamos falar um pouquinho então do Fabão, um jogador mais recente, rodou vários clubes, rodou para fora do país, teve passagem por outros clubes brasileiros, chegou no São Paulo já um pouco com uma idade já um pouco maior, né? 27 anos, se eu não me engano, né? Em 2003. Já maduro, né? Já maduro, você pensa assim, é um jogador que talvez ainda não tenha mais o que entregar ao futebol, e ao contrário, eu acho que foi a melhor passagem dele no futebol, foi justamente logo após, no Goiás já fez uma grande atuação, e aí no São Paulo ele só deslanchou de vez, né? Sim, o auge dele foi no São Paulo, né? Eu acho que o Fabão já chega mais maduro, né? Já tinha passado por Flamengo, por Goiás. E o Fabão, ele é um pouquinho mais técnico do que o Ronaldão, né? Sim. O Fabão tinha uma força no chute de falta, entendeu? Fazia gol de falta. Ele é um pouquinho mais presença de área nas bolas aéreas, ofensiva, entendeu? Então, embora eles sejam zagueiros parecidos no vigor, na força, acho que o Fabão tinha um pouquinho mais de técnica em relação a isso, né? O Fabão, ele vem com o grafite, né? Com o Josué, e em 2004, né? Danilo, né? 2004, acho que o Cuca que traz ele, né? E veio com um pouquinho de desconfiada dele, né? Porque Fabão, né? Do Goiás, nunca jogou em time grande, jogou no Flamengo só, mas no Flamengo ele foi mal e tal. Então a torcida estava desconfiada, mas ele, cara, jogou muita bola no São Paulo, cara, e fez gols muito importantes, né? O Fabão fez gol de final de Libertadores. O Fabão fez gol de Brasileirão, que deu título pro São Paulo brasileiro, né? Sim, sempre participativo em jogos decisivos. Jogador que fazia gols importantes, cara. Então, pra mim, também é outro do mesmo nível ali. Honrou o manto. Que saudade desses zagueiros aí, raiz, né? E agora, raiz, né? Agora vamos para aquela parte que confunde o apresentador, né? Fabião falando do Fabão. Vamos lá, Fabão. Ó, não errei. Pelo menos deu certo. Marlos, eu penso assim da mesma forma que o Robinaldo, né? Eu acho que o Fabão era um pouquinho assim a coisa mais técnica do que o Ronaldão, mas assim, o que mais me impressionou no Fabão, em 2004 aconteceu uma situação num jogo na Supercopa, acho que era a Supercopa, e que o São Paulo quase perde a classificação, que ele tem um erro gravíssimo, era um jogo contra o Santos, e faz o pênalti, e o Rogério defende esse pênalti, e quando termina o jogo, o Leão vai para cima dele. Acho que não, São Paulo foi eliminado esse jogo, foi eliminado. Não, saiu o gol e foi eliminado. E o Leão é questionado a respeito do que ele falou. Ele falou, não, o Fabão, a partir de hoje, ele vai zagueirar. Porque ele foi sair jogando e perdeu a bola e o Santos fez o gol. Então, o que me espanta, o que me deixa com todas as características que o Robinaldo falou, é a pessoa ter a personalidade de, numa situação adversa, ela poder fazer com que ela se sobressaia sobre o seu erro. E nós, torcedores do São Paulo, somos eternamente gratos. O Robinaldo colocou certinho. Foi a melhor atuação dele num clube brasileiro, entendeu? No São Paulo ele foi simplesmente campeão paulista, campeão da Libertadores, Mundial e campeão brasileiro. Sim. Então, quer dizer, a gente vai falar de um jogador assim. E o detalhe, isso mais importante, fazendo gols em finais e ficando para a história. Dois jogadores que conquistaram os títulos mais importantes do clube. Né? Eu acho que o Ronaldão com um pouco mais de títulos, sim, mas não deixa... E os detalhes que vocês falaram, né? Jogadores que tiveram próximo a erros, que poderiam condená-los e depois se viram heróis em finais, em jogos importantes. Isso é o mais importante do jogador de futebol, que é o que não existe hoje. Personalidade. Sim. A personalidade, eu errei, beleza. Vou mudar. Estão falando que eu não presto, eu vou provar que eu presto. E aí tá a diferença dos grandes, né? Vamos fazer aqui um jogo rápido, uma brincadeira aqui. Se o treinador fosse o Rogério Ceni, que gosta de jogador alto para ganhar bola aérea, Ronaldão ou Fabão?
Você foi treinador? Daí eu acho que era o Fabão. Fabão, e você? Eu também acho que ele ia no Fabão, cara. O Fabão é mais alto que o Ronaldão. Se o treinador fosse o Diniz e quisesse que o zagueiro ficasse tocando bola em frente à área, Não, Nenhum dos não dois. jogariam. Nenhum Não, dos mas dois. Na verdade, os dois bateriam no Diniz. os dois bateriam no Diniz. Mas qual que sai melhor ali, que joga mais com a bola no pé? O Fabão também. Fabão também? Mas E se a gente coloca lá um treinador lá, estilo, né, Crespão? Crespão, ou o Aguirre, que gostava de volantes, time mais fechadinho, um zagueiro mais zagueiro. Fabão ou Ronaldão? Aí era o Ronaldão, cara. Era o Ronaldão. Era o Ronaldão. Aí, ó, o Fabão saiu em vantagem aí, mas agora chegou a hora de decidir. Vamos aí pro Zica do Zica. Começo com você, Fabião. Quem que é o Zica dos dois e o porquê? Marlos, muito difícil. Eu vou falar o porquê, ó. Ambos começaram em baixa, tá? Olha só como eles têm as coisas iguais. Ambos começaram em baixa. Ambos jogaram no Santos. Ambos jogaram no Flamengo, né? Ambos são zagueiros que jogavam quase no mesmo lado, né? O Ronaldão ainda tinha um pouquinho que jogava pela esquerda também. O Fabão jogava mais pela direita, mas o Ronaldão jogava nas duas, né? Muito difícil a escolha, Marcos, muito difícil mesmo. E assim, eu vou falar por aquilo que eu tive o prazer, graças a Deus, tive o prazer de conhecer os dois, entendeu? Os dois, assim, figuras assim, acima da média, assim, uma humildade fora do comum. Mas eu vou ficar, cara, com o Fabão, cara. Um pouco de dor no coração, o Fabão, eu vou te dizer o porquê, cara. Porque eu acho que ele tem no São Paulo, isso no São Paulo, tá? Ele tem essa marca. Quando tu abrir ali, daqui 50 anos, Marcos, 50 nós vamos estar mortos. Mas daqui 20 anos, Marcos, nós vamos olhar um dia no YouTube e abrir São Paulo e Atlético Paranaense, final da Libertadores. Aquele segundo gol, aquela cabeçada, Sim, a gente gol vai importante, lembrar. Gol importante. E depois, no mesmo Atlético Paranaense em 2006, nós vamos colocar o jogo do título do São Paulo, quem faz o gol é ele. Antes, ele já tinha feito um gol no Goiás, então eu fico com o Fabão. Tá aí, Fabião votando no Fabão. E você, Robinaldo? Quem é difícil. o Zica do Zica? Vai dar empate? Vai dar unanimidade? Quem vai vencer o Zica Cara, do Zica de hoje? É difícil porque, igual o Fábio falou, Pia, é muito disputado. Acho que uma das mais disputadas que tem é esses dois mesmo, muito disputado mesmo. Ou se for pegar coletivamente, o Ronaldão ganhou muito mais. O Ronaldão ganhou brasileiros, né? Sim. Ele ganhou 2 Libertadores, 2 Mundial e mais Paulista. Acho que Paulista 87, 89, 91. Ganhou vários 87 Paulistas. ganhou. Então ele tem mais títulos que o São Recopa, Paulo, entendeu? Supercopa. Foi coletivamente, não dá pra comparar em relação a títulos, entendeu? Mas eu vou pegar também, na mesma linha que o Fábio falou, Pia, na relevância dele em campo, jogando. E o Fabão, ele tem esse, igual falou, vai estar sempre lá nos videotapes, lá vamos ver o jogo de São Paulo e Atlético Paranaense, vai mostrar os gols, vai mostrar o gol do cara de cabeça, entendeu? Então ele era um cara que, defensivamente, ele era do mesmo nível do Ronaldão. Muito parecido, no mesmo nível mesmo. Só que ele tinha a bola aérea ofensiva. Fazia a diferença um Ele pouquinho mais no né, ataque. Ele batia falta de vez em quando ali, batia no zagueiro e entrava. Então, ofensivamente, ele dava mais resultado pro São Paulo. Então, por isso que eu vou no Fabão também, mas também é bem disputado, cara. Até porque a primeira pergunta que eu fiz lá no começo sobre o Tele ter influenciado na melhora do Ronaldão, né? O Ronaldão pegou uma era do São Paulo também que eu acho que tudo dava certo. Sim, grande treinador, também. grandes jogadores, isso aí contribuiu muito para a conquista dos títulos. Foi até pra Copa, né, Mário? Foi até pra Copa. Um grande jogador que 94. fez por merecer esses títulos, fez por merecer a atuação, mas o Fabão realmente, eu acho que ele tinha esse diferencial no ataque, né? Um pouquinho mais. E hoje o Zica do Zica foi pro Fabão que venceu aqui. Deixa seu comentário, sua opinião, quem pra você foi o Zica do Zica, se você concorda com nossos comentaristas, se você discorda ou por quê. Deixa o like, se inscreve no canal e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!